Eu quero falar hoje, eu vou dar o tema em cima do versículo que nós vamos ler, tá? 1 Pedro 2,11 diz assim a palavra: amados, eu peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Só esse versículo só. O tema de hoje é peregrinos e forasteiros. Fale comigo, peregrinos e forasteiros. E no Salmo 119, diz assim a palavra: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Peregrinos e forasteiros, anote aí se você quiser, você que gosta de anotar, por favor, pode anotar aí. Você que gosta de participar do culto para outras pessoas, você tem também esse momento que você pode fazer isso. Pega o seu celular e compartilhe o culto de hoje no canal da igreja, e com certeza outras pessoas serão abençoadas essa noite. Amém? Antes de começar a pregar, eu vou fazer uma pergunta aqui, e é uma provocação, mas está dentro da palavra, daquilo que eu vou trazer aos amados aqui essa noite. Qual é a opinião, escute isso, qual é a opinião da igreja em relação, vou falar alguns temas aqui, à política, ao aborto, à descriminalização das drogas? Qual é a opinião da igreja a respeito dos direitos humanos, em relação às minorias, ao racismo, à esquerda do Brasil, à direita do Brasil? Qual é a opinião da igreja? Porque hoje nós estamos vivendo um conflito de ideias, que a igreja está muito envolvida com esses assuntos. E eu gostaria de provocá-los aqui essa noite. Antes, porém, de saber qual é a opinião da igreja, nós precisamos entender qual é a posição que a igreja ocupa em relação a esse mundo que nós vivemos. Presta atenção que o assunto de hoje pode ser polêmico para alguns, mas pode ser esclarecedor para outros. Vai depender muito da maneira que você quiser ver a pregação de hoje. Amém? Se você está aqui no nosso meio e você tem dúvidas em relação o que a igreja, não a igreja batista da redenção pensa sobre isso, mas o que a igreja de Cristo deveria pensar sobre isso, ou deveria opinar sobre isso. Eu preparei essa pregação baseado no que eu venho vendo e ouvindo. Para sabermos sobre sua opinião, eu digo opinião da igreja, antes precisamos entender qual é a posição. Qual é a posição que a igreja deve ocupar neste mundo? Coloquei alguns pontos aqui de introdução. A igreja, primeira coisa, ela tem que entender que ela não pertence a esse mundo. A igreja não pertence a esse mundo. Não digo o mundo cosmos ou universo de pessoas, mas sobre o sistema que governa esse mundo. Tem um louvor que cantamos que diz, acho bem conhecido, eu não sou daqui, para casa eu irei. A gente canta esse louvor. Esse louvor, ele sintetiza o que eu estou dizendo. A igreja de Cristo, ela tem que entender que ela não é desse mundo, desse sistema. Segundo a palavra, existe um governo que governa esse mundo. A Bíblia dá nome que o governante, o governo que rege esse mundo é o maligno, é o diabo, como príncipe desse mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, tem uma revelação sobre isso. Nos quais o Deus desse século, em algumas traduções diz, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse versículo, ele revela que existe um príncipe desse século, existe um Deus desse século.
Em 1 João capítulo 5, versículo 18, está dizendo assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, diz no versículo 19. Põe no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui desmistifica ou desacredita algumas frases gospel que a gente ouve por aí. Não sei se você já ouviu assim: irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Já ouviram isso? Nosso país vai ser o país da maioria de cristãos. Quantos já ouviram isso? Isso aqui, ele cai um pouco por terra, se a gente analisar o fato. Presta atenção para não ficar bravo comigo, tá? Eu quero esmiuçar um pouquinho mais. Pressupondo do ponto que o mundo inteiro jaz no maligno, no sistema do mundo governado pelo maligno, nenhuma nação da terra é do Senhor Jesus. O mundo inteiro, diz a Bíblia, jaz no maligno. O mundo inteiro está sobre o domínio do maligno. É muito sério o que eu vou falar aqui, irmãos. Se nós batemos em nosso peito e professamos com toda a força que somos filhos de Deus, precisamos compreender que não pertencemos a esse mundo, a esse sistema mundano comandado pelo maligno, que nem o Brasil e país algum é do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse certa feita que o meu reino não é deste mundo. Jesus disse isso quando indagaram sobre ele ser rei dos judeus. Como que a Bíblia então nos define nessa terra? Ou melhor, como devemos nos posicionar como cristãos nesse mundo corrompido pelo pecado e governado pelo maligno? Qual deve ser então o nosso posicionamento diante dessas circunstâncias? Vamos lá. A palavra nos ensina que devemos nos posicionar como peregrinos e forasteiros. Nós lemos aqui na introdução, coloca de novo a introdução. Primeiro versículo da introdução que nós lemos. Amados, eu peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Essa é a posição que a Bíblia nos trata. Vamos definir. O que define um peregrino? Peregrino é quem vem de terras distantes, estrangeiro, que pertence a outro país. Vamos definir forasteiros. Forasteiro, que é estranho à terra onde se encontra, que é de fora. A Bíblia nos posiciona para nós nos colocarmos nessa terra, nesse mundo governado pelo maligno, como a peregrinos e forasteiros. Só que nós precisamos de cautela para responder algumas perguntas como essa. Por exemplo, até onde devemos amar o nosso país? O verde ou o amarelo? Perguntas importantes. Até quando podemos amar o Brasil? Presta atenção. É importante definir bem essa questão que define o cristão e o mundo. Fica comigo aqui para nós não nos perdermos. O mundo pode ser visto de várias formas. O mundo pode ser visto como um universo, de forma mais ampla, como um cosmos. E esse mundo, segundo a Bíblia, não pertence ao diabo. O mundo universo, o mundo cosmos, ele não pertence ao diabo. Esse mundo, o cosmos, pertence a Deus. Foi Deus que criou esse mundo. Então não estamos falando desse mundo, amém? Não estamos falando do universo, estamos falando de um sistema. Existe um mundo também que pode ser visto como e esse que é importante a gente entender. O mundo pode ser visto como terra onde os homens habitam.
O mundo pode ser visto como uma população mundial, e aqui se aplica João 3,16. Quando você vê o mundo como uma população mundial, você vai entender que Deus amou esse mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo que Deus ama não é o mundo do sistema. O mundo que Deus ama é o mundo da população, é das pessoas. O mundo pode ser visto como um sistema de vida ante Deus, controlada pelo maligno. É disso que se trata. Sobre esse mundo que se trata o assunto, e é desse mundo que a igreja não pertence. Como cristãos, temos, porém, uma dupla cidadania. Uma cidadania transitória e terrena. Somos brasileiros. E se você pegar todo o contexto do primeiro versículo que nós lemos, coloca lá em 1 Pedro. Se você ler, depois, por favor, pegue esse texto e leia inteiro. Você vai ver nesse texto, nesse contexto, o que eu vou falar aqui. Como cristão, temos, porém, uma dupla cidadania, uma cidadania transitória. Devemos honrar os nossos líderes governamentais. Devemos amar a nossa pátria, no caso, o Brasil. E respeitar nossa bandeira verde e amarela antes de afirmar qualquer coisa. E não importa quem estiver no governo, você goste ou não. É Bíblia isso. Depois você lê com atenção ali esse capítulo, você vai ver isso aí. O cristão deve amar o mundo em relação à natureza e às pessoas criadas por Deus. Isso o cristão não pode deixar de fazer. Mas o cristão deve odiar o mundo como um sistema de valores contrários aos valores de Deus. Isso o cristão deve odiar. Esse é o posicionamento da igreja. Demonstrando amor ao mundo em relação às pessoas, à humanidade, mas ódio a um sistema de pecado na terra. Estou dizendo algumas coisas, não comecei a pregar ainda não, tá, irmãos? Eu não disse ainda dito isto. A hora que eu dito isso, nós começamos a pregar. O que eu quero ainda bater em ênfase, que o posicionamento da igreja é totalmente contra esse posicionamento que a igreja está tomando hoje, em relação a esse mundo. A igreja está meio que perdida em relação a esse mundo. Eu iniciei essa mensagem dizendo que nós não pertencemos a esse mundo. Temos obrigações, porque, como eu disse também, precisa tomar um certo cuidado para não acharmos que nós não temos responsabilidade nenhuma. Temos responsabilidades e podemos amar, sim, o país em que nós vivemos, a terra em que nós nascemos transitoriamente. Mas o cristão verdadeiro, ele vai entender que ele tem que agir nessa terra como a peregrino e forasteiro, entendendo que esse mundo, por mais que ele está de cabeça para baixo, nós não somos pertencentes a ele. Amém? Dito isso, uma pregação. É estabelecido essa ideia. Estabelecido essa ideia, passamos a um próximo passo, no que a Bíblia nos ensina sobre sermos peregrinos e forasteiros. Na Bíblia, possuem duas palavras originais que trazem o conceito de peregrino. A primeira é paróicos, traduzida como estrangeiro. E a segunda palavra é parapidemos, que traduzido é residente temporal em um lugar. Vamos entender isso. Paróicos, estrangeiro. Parapidemos, residente temporário em um lugar. Peregrinos moram em outra terra com outros povos de forma provisória, aguardando o retorno para a sua terra natal. Mas uma realidade aqui: nós não estamos aqui para sempre. A nossa passagem por aqui nessa terra é transitória, é passageira. Nossa pátria não é aqui. É muito importante que isso seja tratado, porque tem muitos crentes que estão servindo a Deus dentro da igreja
e já não acreditam mais no arrebatamento. Não acreditam mais que a sua pátria não é aqui. Ele acha que tudo vai ficar aqui e brigam por isso aqui. Vamos lá. Vamos falar de forma prática. De forma prática, primeiro, o peregrino não se apega às coisas da terra onde está. Sabe, irmãos, eu vejo gente brigando por causa das coisas, de querer ter as coisas, de querer possuir as coisas, e não tem nada de errado em você possuir as coisas. Precisamos entender que uma coisa é ter as coisas e estar apegado às coisas é outra coisa. Podemos ter o que quisermos nessa terra, mas o nosso coração não pode estar em nenhuma delas, porque nós somos peregrinos. O peregrino tem em mente que um dia ele vai ficar tudo aqui. Tudo vai ficar aqui. Sabe, a gente vê as pessoas perdendo tempo em querer ter as coisas, em querer ter. Meu irmão, eu não sei se você vai poder ter uma casa, duas casas, três casas, um carro, dois carros. Eu não sei se você vai poder ter isso. Eu não sei se eu vou poder ter isso. Mas nós precisamos compreender que somos peregrinos. E o peregrino, ele tem em mente que ele não pode se apegar às coisas, porque em breve ele vai ter que deixar isso aqui. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, diz a palavra. Se o seu tesouro estiver nas coisas dessa terra, dessa vida, o seu coração estará ali, e dificilmente você vai poder deixar isso quando ele vier buscar a sua igreja. Você não pertence a essa terra, lembre-se disso. Quantos lembram da passagem do jovem rico? O jovem rico, ele teve no seu coração, ele achava no seu coração que ele servia a Deus. Ele chega numa prepotência e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou assim: cumpre os mandamentos e você vai ser salvo. E você vai ter uma morada no céu. Aí ele diz assim: mas isso eu faço desde a minha infância. Não matarás, não é esses os mandamentos? É esse, isso eu cumpro desde a minha infância, tá? Então só lhe falta uma coisa. Só uma coisa, vai lá, vende tudo que você tem e reparte para os pobres. Imediatamente ele virou as costas para Jesus e foi embora. Mostrando que às vezes o que a gente fala não é aquilo que está no nosso coração. Tem muita gente que abre a boca e fala: Deus, eu te amo. Deus, não sou apegado com nada dessas coisas. Mas perde algo para você ver. Ou pense em perder algo para você ver. Às vezes somos testados por Deus para ver exatamente onde está o nosso coração. Tem gente, meu irmão, que vai ser testado não por Deus, pelo príncipe desse mundo. Claro que ele te serve. Ele tem tudo o que precisa para viver feliz na terra. Mas eu quero dizer algo para vocês, amados. Aqui eu não estou querendo dizer de ter ou não ter. Aqui eu não sou daqueles que falam assim: você não pode ter nada nessa terra. Porque nós vamos aprender uma coisa também que o peregrino precisa ter em mente. Você pode ter o que você quiser, querido. Mas você vai ter, eu não sei se você vai conseguir permitir que todas as coisas que você tiver nessa terra não tomem conta do teu coração, a ponto de fazer você ficar apegado nessas coisas. Quantos estão entendendo aqui a palavra? Levante a mão, por favor. O peregrino, ele não se apega às coisas onde está. Segundo, o peregrino não abre mão dos seus valores ou do lugar aonde pertence. Em suma, o peregrino vive em outro país como se estivesse no seu próprio país. O peregrino, o verdadeiro peregrino, ele não abre mão dos seus valores ou do lugar onde está. Os valores, os conceitos, as ideias do peregrino não são alteradas pelo lugar aonde ele está estabelecido ou inserido. O peregrino, ele tem bem ciência de que não importa o lugar que ele esteja, a terra estranha que ele esteja vivendo, os seus valores, os conceitos andam com ele aonde ele estiver. Ele não abre mão desses direitos, desses valores que ele tem. Escute isso: se nós somos verdadeiros peregrinos, nós precisamos entender isso. Os nossos valores, os valores da nossa terra têm que estar conosco. E a Bíblia vai dizer assim:
em todo tempo sejam alvos suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Todo peregrino deve evitar duas tentações. Presta atenção. Quais são essas tentações? A alienação e a imitação. Alienação e imitação. Por um lado, ele é tentado a viver uma vida isolado das pessoas ou de tudo, como um alienado que tem desprezo pelo mundo em que vive. Essa é uma tentação do peregrino. A outra, por outro lado, é seduzido a imitar a maneira como as pessoas vivem ao seu redor, a ponto de fazê-lo esquecer-se que pertence a uma realidade infinitamente superior. O peregrino não pode cair nessa tentação de achar que, pelo fato dele viver nessa terra, ele pode imitar as pessoas que estão vivendo ao seu lado. A Bíblia vai dizer que nós devemos transformar essa realidade pela nossa forma de pensar. O peregrino, ele deve ser então um influenciador das pessoas e não ser influenciado pelas pessoas. Quantos estão aqui? Porque o que ele vive, o que ele deveria estar vivendo, deveria ser superior ao que as pessoas estão vivendo. E a gente vê a igreja que foi colocada num lugar superior, porque quando Cristo resgata a noiva, Ele coloca a igreja em lugares celestiais, e não em lugares inferiores para ser pisado pelos homens. O Senhor nos coloca como cabeças e não como cauda. Essa é a palavra. E nós devemos então entender que nós estamos numa terra, inseridos numa terra, onde nós temos que influenciar as pessoas através da renovação da nossa mente, e não ao contrário, porque a igreja não pode ser esse esculacho que nós estamos vendo hoje. Pessoas envolvidas com todas as coisas erradas. A opção de um peregrino não é a alienação e nem a imitação do mundo em que vive, mas segundo a palavra, é a transformação pela renovação da nossa mente. Eu queria que você entendesse, irmão, que você vive nessa terra para ser sal nessa terra. A Bíblia diz que, Jesus disse que se nós deixarmos de salgar, ou se nós tornarmos insípidos, para nada mais nós prestamos, a não ser para ser pisado pelos homens. Ei, igreja, a igreja ela deve ser diferente, porque ela não pertence a esse sistema governamental maligno. A igreja ela deve andar como se ela já estivesse na sua pátria. Nós temos um Cristo que nos governa, nós temos um Deus a quem servimos. Ele é maior do que qualquer autoridade dessa terra. Para Ele não existe compromisso com o erro, para Ele não existe compromisso com o pecado. Para Ele o seu reino é de justiça. Meu amado, o Deus que nós servimos e a pátria em qual nós almejamos entrar, e qual já pertencemos a ela, mesmo estando em terra estranha como peregrinos e forasteiros, é uma pátria onde o Senhor vai ser o rei das nossas vidas, amém? E Ele já quer começar a governar as nossas vidas aqui, onde nós estamos inseridos no Brasil. A igreja precisa se posicionar diferente, irmãos. Nós não precisamos estar envolvidos com nada dessa terra para sermos diferentes, amém? Ser peregrino também é viver à espera de morar em sua pátria natal, enquanto ainda vive em terra estranha. Vou repetir isso. Ser peregrino também é viver à espera de morar em sua pátria natal, enquanto ainda vive em terra estranha. Escute isso. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos aguardando a promessa. Que promessa é essa? Que promessa que nós estamos aguardando? João 14:1. Coloca aí. Olha a promessa que nós estamos aguardando. Essa palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, olha a promessa, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Essa é a promessa, meu amado. Essa é a promessa. Não se trata de uma cidade imaterial ou surreal, ou apenas espiritual. Sabe por que ela é espiritual? Porque lá, nessa cidade, está inundada da presença de Deus. Por isso que ela é espiritual. Mas não se trata de algo espiritual que você não vai ver, ou surreal, não. É algo que você vai habitar nesta cidade. Amém? É o que Deus está dizendo. A Bíblia fala, a palavra de Deus vai dizer que a nossa pátria prometida é celestial, a nossa cidade está no céu, a cidade santa, a morada do Altíssimo. Deus, Ele está morando nessa cidade e nós iremos morar com Ele para sempre, diz a palavra. Amada igreja, nós precisamos entender e compreender que nós estamos aqui por um tempo, em breve nós estaremos com o Senhor. Essa é a promessa, Ele vai vir buscar a sua igreja, é promessa de Deus para o seu povo. E nós precisamos estar preparados para isso. Para que isso aconteça, não podemos estar apegados com essa terra, não podemos estar envolvidos com tudo nessa terra. Nós precisamos estar prontos para a hora que Ele chegar, nós possamos ir subir com Ele. Vamos responder algumas questões do início. Escute isso. Não faz parte da pauta da igreja discutir sobre assuntos polêmicos e caros vendidos nessa sociedade. Eu vou repetir isso, igreja, para você entender isso. E vou explicar por quê. Não faz parte da pauta da igreja discutir sobre assuntos polêmicos e caros para a sociedade. Se os nossos valores são celestiais, não precisamos ter opiniões sobre as discussões dos homens dessa terra. Presta atenção, igreja. Por que nós não podemos ter essas discussões? O que precisamos de verdade, ou na verdade, como peregrinos, é termos posições daquilo que acreditamos pela fé. Isso nós precisamos ter. Lembra do alienado? Não pode ser alienado e nem imitar. Você precisa transformar essa ideia. O que precisamos, na verdade, como peregrinos, é termos posições. Escute isso. Na nossa pátria celestial, não existe essa possibilidade de discussão sobre qualquer das matérias postas no início da pregação. Você sabe por quê? Que não existe discussão na pátria celestial? Por quê? Vamos lá. Lá não existe direita e esquerda. Lá não existe direita e esquerda. Lá o governo é justo e verdadeiro, e um governo de equidade. No governo que nós vamos morar, não existe direita e esquerda. Não existe quem acredita nisso, quem acredita naquilo. Lá só vai entrar quem acredita nele. Quem acredita nele. Se não acreditar nele, não adianta querer defender bandeira, porque lá não vai ter bandeiras. Escute, lá não vai haver discussão de aborto, porque lá só vai haver vida. Lá só vai haver vida. Lá não vai haver aborto, porque morte não entra lá. Muito menos drogas, muito menos qualquer coisa que você queira pôr em pauta aí de discussão. Não cabe para nós cristãos discutir isso, porque na nossa pátria não haverá isso. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Não adianta você tem que impor a sua ideia de que posição, mas essa posição não é para você ficar discutindo quem pensa ao contrário, não. Lá não vai existir aborto, lá não vai haver, sabe esses negócios de direitos humanos e minorias raciais? Lá todos são iguais. Lá não existe preto, branco, amarelo, índio, lá não existe essas coisas. Lá todos serão iguais. Todos serão iguais. No reino de Cristo, a equidade, há o equilíbrio. Lá todos serão iguais, não vai precisar ter esse negócio. Aí ele pertence a essa tribo, aquela tribo. Ele falou assim que o Senhor Jesus, Ele conquistou através do seu sangue, tribos, raças, nações, línguas, todas essas pessoas para serem do seu reino. Lá todos seremos iguais. Nós podemos, para que ficar discutindo sobre esse assunto?
Aí você fala assim, mas então lá é um lugar perfeito? Sim, amado. Lá é um lugar perfeito. Paulo disse assim, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, para ser perfeito. Lá, escute isso. Quando ele vier, a Bíblia que você tem na sua mão e carrega na sua casa e às vezes não lê, está dizendo assim: quando ele se manifestar, os mortos, eles vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, porque ainda estamos vivos, amém? Seremos arrebatados. E o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, sem mácula, sem defeito. Estaremos para sempre com o Senhor. Você vai olhar para você e falar assim: meu Deus, que corpo é esse? É o corpo que o Senhor vai estar reservando para aqueles que Ele ama, porque lá não pode haver imperfeição. Lá não vai haver com cadeira de roda ou com muleta. Lá todos terão o corpo transformados, para não haver desigualdade lá no meio, porque lá não haverá desigualdade. Lá você vai olhar e a Bíblia diz que nós seremos como anjos. Ah, amado, você vai me conhecer, eu vou te conhecer, e a gente vai se alegrar muito de dizer assim: valeu a pena todo enfrentamento, valeu a pena toda luta, valeu a pena todo o culto, valeu a pena nós nos encontrarmos para... Meu irmão, sabe que o diabo faz de tudo para não nos ver lá, porque ele sabe, ele é o inimigo, ele governa esse mundo, e ele vai travar toda a sua vida, para você ficar discutindo com irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Meus irmãos, nesse período de pandemia, depois da pandemia, nós perdemos muito, a igreja perdeu muito, se revelou uma nova igreja, uma igreja que fica aí defendendo pautas do governo, outra igreja que fica nas portas dos quartéis, outra igreja que fica colocando bandeira verde e amarela no púlpito. A nossa pátria não é aqui, amado. Nós podemos amar o Brasil, podemos respeitar os governantes, mas nós temos que entender que a nossa pátria é com o Senhor Jesus, aleluia. Nós não podemos ficar influenciados, brigando, fazendo inimizades, irmão, jogando pancada em outro irmão que não concorda com isso, que concorda com aquilo. Irmãos que saíram da igreja porque não acreditam naquilo que a igreja fala, não acreditam naquilo. Não, por quê? Porque os seus líderes estão aí, ao invés de pregar o reino eterno, estão aí pregando um reino que passa. Um reino que passa. Seja quem for, irmãos, seja quem for. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Nós precisamos entender a nossa posição. Como igreja, nós não podemos nos embaraçar. Ei, igreja, estamos construindo uma grande obra. Amém? Uma grande obra. Quando eu disse esses dias, eu vou falar novamente, quando Neemias estava no muro, acho que foi domingo próximo passado que eu disse isso. Quando Neemias estava em cima do muro, ele foi convidado a descer para resolver algumas questões dos homens, algumas calúnias, algumas coisas que estavam falando dele. Ele mandou dar um recado, falou assim: não vou descer. Diga a eles que eu estou diante de uma grande obra e não tenho tempo para descer não. Sabe, igreja, às vezes a gente desce e se humilha para ficar discutindo com gente que nem de Deus é. Coloca uma bandeira verde e amarela e vem para a frente da igreja: vamos orar pelo Brasil. Mas é errado, pastor, orar? Não é errado, você pode orar para quem você quiser. Mas não é pauta da igreja, irmãos. A igreja deixou de olhar para a sua cidade, de se apaixonar para a sua cidade, ao lugar onde ela pertence. Se nós estamos aqui por um período, tudo está indo muito rápido. Já estamos chegando em outubro.
de 2023. Hoje é dia 1º? Está vendo como está rápido? 1º de outubro. Quem diria que você estaria vivo, hein, amado? 1º de outubro de 2023. Você sabe se você vive mais esse ano? Vamos chegar a 2024, 25, 26. Daqui a pouco, irmãos, você vai olhar para o calendário e falar assim: meu Deus, há 20 anos atrás, eu ouvi aquele pastor que já nem está mais no nosso meio. Ô pai, mais um pouquinho. Ou está bem agazinho, mas passou 20 anos, e passou 30 anos, e passou 40 anos. E eu ouso dizer, irmãos, que daqui 40 anos, a maioria daqui não estará mais aqui, se Jesus não vier. E a gente fica aí brigando, se apegando às coisas. Ô pastor, eu comprei minha casa para pagar em 40 anos. Irmãos, talvez quando acabe o pagamento você tenha que deixar a casa para outro. Irmãos, a gente briga por bobagens, a gente discute por coisas, a gente tem inimizade por pessoas, com pessoas. A Bíblia é tão maravilhosa, quando ela olha para mim e para você e diz para nós: oi, não fica apegado com isso não. Amém? Às vezes a gente não sabe dos direitos que nós temos. Eu me lembro que nós fizemos uma comemoração, confraternização do pessoal que trabalhava. Nós fomos tudo para a churrascaria. Aí tinha toda aquela mesa, né, de salada. E alguns dos meninos, acho que nunca tinham ido numa churrascaria. E eles encheram o prato e comeram salada, e comeram tudo. A hora que eu falei assim: calma, que ainda vai servir o melhor ainda. Ah, vai ter ainda coisa para comer? Eu falei: sim. Agora já estou cheio. Sabe, irmãos, às vezes o melhor ainda está por vir. Não chegou ainda no coração humano que Deus tem preparado para nós, queridos. Você acha que é bom sentir a presença de Deus? Você acha que é bom você dar uns pulos e dar glória? E às vezes vir na igreja e sair num êxtase. Eu vi a hora que cheguei aqui na igreja, eu vi o pessoal da intercessão lá, tomado na presença de Deus lá. Que bom ver a igreja orando. Mas você acha que isso é bom? Você não sabe o que é bom, amado. Você não sabe o que é bom. Não subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aquele que Ele ama. O Senhor tem reservado para mim e para você, irmãos, coisas que inefáveis, coisas que não dá. Paulo, ele falou assim: não dá para falar coisas inefáveis, não tem palavras humanas capazes de descrever o que Deus tem preparado para as pessoas que Ele ama. Se você pudesse subir, meu irmão, e ver o que Deus tem preparado, eu acredito que Paulo foi arrebatado. Ele fala assim: não sei se no terceiro céu, eu não sei onde eu fui, eu sei que eu vi coisas que não dá para contar, não dá para expressar, humanamente falando. Meu irmão, só de imaginar que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, só de imaginar que Deus vai tirar esse corpo cansado e vai dar um corpo perfeito, aleluia, que Deus vai meu irmão, no nome de Jesus. O que você está fazendo aqui dentro ainda, preocupado com as coisas dessa vida, preocupado como vai ser, que governo vai ser, eu não sei quem vai estar daqui 20 anos, eu não sei quem vai ser o governante, se vai estar governando direita, esquerda, meu irmão. Em breve o Senhor virá e nós estaremos para sempre com Ele. O seu reino é de justiça. O seu reino é de justiça. Ali, meu irmão, é a nossa pátria. Sabe, se nós esperarmos em Deus, somente nessa vida, diz a palavra, somos os mais miseráveis de todos os homens. De todos os homens. Alguém pode dizer assim: pastor, mas nós ainda estamos nesse mundo imperfeito. E essa é a nossa realidade presente.
Enquanto estivermos aqui, nós precisamos entender isso. Eu ouço muitos pastores dizer isso. Sim, é uma verdade. Mas nossos valores, aquilo que acreditamos, nunca deve estar em discussão. Nossos princípios, como cristãos, não vale a pena o debate. Quem ganha com isso sempre vai ser aquele que quer nos separar do amor de Cristo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Um debate, por mais que ele seja caloroso e você tenha direitos de debater, quem vai ganhar com isso sempre vai ser aquele que está contra nós. Ele vai jogar um contra o outro. Essa é a ideia dele, fazer isso. Não vale a pena desgastarmos com isso, irmãos. Não vale a pena ficarmos debatendo com isso, irmãos. Não vale a pena perdermos tempo com isso, irmãos. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Nós precisamos entender que os nossos valores são inegociáveis. O que nós acreditamos não é a pessoa A ou B que vai mudar a nossa forma de pensar. Os irmãos, os nossos primeiros irmãos, eles estavam vivendo num tempo onde um regime era controlador, onde um regime era imperador, onde o império tomava conta de tudo, sabia? Os nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos, eles viviam correndo, escondendo, por causa da perseguição que eles sofriam, por amar a Deus e por entender isso que eu estou pregando para vocês. E sabe o que acontecia? Eles não vendiam seus valores, eles eram levados à arena, eram comidos pelos leões, eram cortados pelo meio, mas eles não negavam a fé, porque eles entendiam algo superior que tinha preparado para eles. Sabe, às vezes eu vejo o irmão aí, vai vir uma lei que vai, se você falar sobre isso, você vai preso. Vai vir uma lei que você pode até ser morto. Irmão, você está preocupado com isso? Se a sua cidade é a glória, se a tua cidade está sendo preparada lá em cima, não se preocupe em ser preso, não se preocupe em ser morto, porque se isso acontecer, a sua cidade está preparada para você, no nome de Jesus. Aleluia. Os nossos irmãos, eles... Segura aí, Ed. Acho que eu me empolguei muito. Amados, nós não sabemos o que é sofrer pelo amor, pelo Evangelho. Mas os nossos irmãos sabem por que eles sofriam pelo Evangelho? Tem uma história de que alguns irmãos estavam enfileirados, cristãos, para serem mortos há pouco tempo. Não é no tempo dos primeiros irmãos. Num país que não pode ser cristão, não pode professar a fé. E descobriu lá um grupo de irmãos que estavam professando a fé. E colocaram aqueles irmãos para serem fuzilados. E diz a história que no momento do fuzilamento, um dos soldados que estavam com o fuzil para matá-los, ele deixou a sua arma e se alinhou àqueles que iam ser mortos. Perguntado para ele por que ele fez aquilo, tomar aquela decisão, ele disse: eu vi algo muito lindo na vida deles. Uma recepção de pessoas de branco para recebê-los. Estavam atrás deles, aguardando a sua morte. E ele falou assim: eu quero ir para o lugar que eles vão. Meu irmão, nas arenas, o sangue daqueles irmãos... Teve uma matança por um dos imperadores, e diz a história que o sangue daqueles irmãos corriam na altura do freio dos cavalos. Tanta gente morta. Mas aqueles irmãos jamais negaram a sua fé. Coloque Hebreus para mim. Vamos continuar lendo Hebreus? A gente ouve muito falar de Noé, ouve muito falar de Abraão. Vai para o versículo, nós paramos aonde lá? 11, 12, 13, 14. Aí,
Depois dessa. Depois desse. Depois desse. Vai indo. Mais um. Porque a gente está falando dos heróis ainda conhecidos. Mais um. Mais um. Vai tirando os conhecidos. Da frente a gente já conhece. Isso, mais um. Mais um. Mais um. Vai comigo aí, irmão. Na hora que acabar, a gente fala para parar. Aí. Volta. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Escute isso. Está falando dos heróis da fé. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens, escute isso, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você está aqui, irmãos? Pela fé, alguns venceram açoites. Pela fé, alguns venceram leões. Pela fé, alguns venceram como você acha, mas pela fé, alguns foram mortos, alguns foram cerrados ao meio, alguns porque, diz a palavra, o mundo não era digno deles, porque eles entendiam que Deus tinha algo melhor preparado para eles. Eu não sei o que você está fazendo na igreja hoje, eu não sei o que você está fazendo aqui hoje. Hoje nós vemos muitas pessoas frequentando a igreja, mas pessoas que não sabem o que estão fazendo dentro da igreja. Ei, não foi para isso que o Senhor vos chamou, não foi para isso que o Senhor vos tirou das trevas, não foi para isso que o Senhor transportou você para o reino dele. O reino do Senhor, ele é perfeito, ele é perfeito. E hoje, segundo a palavra, só um pouquinho de tempo e virá, e aquilo que há de vir virá, diz a palavra, e não tardará. E daqui a pouquinho nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém, igreja? Somos peregrinos, somos forasteiros.